Tem uma parada na tua carreira que eu acho que você deve ter... Que a gente falou, tem uma galera que elas têm que passar por muros antes das pessoas poderem passar livremente. E eu imagino que deve ter um muro na tua carreira que foi o muro do preconceito de uma mulher dizer o que tá acontecendo no jogo, tá ligado? Como que foi você vencer isso? Porque hoje em dia você já venceu essa agora parada. você é a Nive, mas e lá, como era? Assim, sempre foi difícil, porque assim... por exemplo, eu já trabalhei hoje com, sei lá, cerca de 30 jogos competitivos. E nem todos eles eu jogo, sabe? Tem muitos deles que eu simplesmente não jogo. Normal. Mas tem, assim, mas todos eles antes de eu apresentar, eu estudei, eu entrei no jogo, eu joguei o jogo, eu faço sempre pesquisa de campo. Então, quando eu vou apresentar um negócio, não é um negócio zoado. Nem naquela época, quando eu comecei, eu não fazia de uma forma zoada. Eu sempre fiz uma parada... eu sempre fui uma pessoa muito esforçada. Sim, eu lembro que a galera falava que pô, a Nive entende realmente da parada. Tipo, ninguém tá falando que você vai ser... Tipo, qual que é o nome daquele... O Dendi, conhece o Dendi? O Dendi é um cara pica do Dota, que o jogador... Ela não joga Dota. Não, engraçado que eu ia dar um exemplo, inclusive, de Dota. Porque, assim, quase todo ano eu apresentava o campeonato de Dota lá na BGS, né? E Dota era um campeonato... assim, eu apresentava, porque eu apresentava todos os campeonatos lá da BGS, inclusive de Dota. Mas, eu realmente não sou do mundo do Dota. Mas toda vez que eu ia apresentar o campeonato de Dota, é um exemplo bom esse, porque eu apresentava uma vez por ano. Então, toda aquela uma vez por ano, eu ia lá, eu dava uma olhada como que estava todo o cenário competitivo, eu ia lá, conversava com os jogadores, com, sei lá, o capitão do time, perguntava pra ele quais foram as mudanças na line-up, pra eu entender quem são as pessoas novas que acabaram de entrar, pra entender, assim, qual era a parada? Eu nunca pegava... Pra não ficar totalmente solta no palco. Não, porque eu nunca fazia isso. Eu nunca chegava no palco e fazia pergunta genérica, sabe? Tipo, eu nunca fazia aquelas perguntas do tipo, sei lá, como que tá a equipe? Não, eu nunca fazia isso. Eu sempre gostava de entender aquela coisa do tipo assim, se fulano de tal foi um cara que entrou há pouco tempo, deixa eu entender como que tá a sinergia dele aqui, pra eu entender se ele já tá adaptado com a equipe, pra eu conseguir, tipo, na hora que eu estiver assistindo, eu reparar um pouco nessas pessoas, pra eu entender, sabe? Eu sempre tive essa parada mais investigativa. O fato é que, assim, não é à toa que quando eu trabalhei com o mercado financeiro, agora mudando completamente, mas quando eu trabalhei no mercado financeiro, eu entrei para fazer call center. E aí, porque eu precisava de um emprego, tal, na faculdade, e aí eles acharam que seria importante eu saber o básico de mercado financeiro para saber o que eu estava fazendo e atender os clientes como deveria. E eu aprendi tão rápido que eles me promoveram para o setor de risco. E eu comecei a trabalhar com operação de risco. Então, e eu até passei, tipo, sei lá, 1 ano trabalhando com o mercado financeiro. Eu tirei agente na bolsa, fiz todas as provas lá que precisava para poder operar na bolsa. Caralho, que legal, isso, não imaginava assim, isso. Sim, porque eu sempre foi uma característica minha ser uma pessoa CDF, sabe? Então, tipo... eu nunca fiz um negócio desleixado, sabe? Se eu ia fazer a parada, eu ia fazer a parada direito. Mesmo que fosse um jogo que eu não estava acostumada a trabalhar. Se eu tô falando pra vocês que eu já apresentei, tipo, cerca de 30 jogos competitivos, vocês acompanham competitivo de 30 jogos? Eu não acompanho de nenhum. Dota eu gosto de assistir. Assim, tipo, meio que não tem como, né? Claro, não. Mas a parada do que é interessante para quando uma publisher, por exemplo, me contrata para fazer um campeonato dele, tipo, o que é interessante para ele é que eu tô trazendo o know-how e o meu público de tudo quanto é jogo. Certeza. Porque eu não tenho um público de um jogo, eu tenho um público de tudo quanto é jogo. Tanto eu quanto o Gordox, né? O Gordox também é uma outra pessoa desse universo que migra também bastante entre os jogos, né? Mas é totalmente diferente de quando você pega, assim, você vai falar com um cara que sei lá, você vai falar com o Melãozinho, que é o analista do CBLOL, sabe? O cara, ele sabe perfeitamente o que ele tá fazendo. Se ele falar comigo 5 segundos aqui sobre a League of Legends, eu vou passar vergonha, entendeu? Como qualquer pessoa que não tá totalmente focado, dando a vida para aquele troço pra ali. aquele jogo, entendeu? Mas você é a apresentadora da parada. A apresentadora, ela tem que ter
ela tem que ter o cronograma na cabeça, ela tem que saber os patrocinadores, ela tem que saber os tópicos e apresentar e dar comentários. É outra parada, você não tem que ser focado, especialista em nada. Né? Exato. Mas, cobrar assim, isso de você é uma injustiça. Por isso que eu falo, tipo, o mais importante pra mim é essa parada do quanto, tipo, não faz nem sentido, né, esse tipo de cobrança excessiva, né? Mas rola. Mas rola, até hoje rola. Mas eu Até hoje rola. acho que até Mas rola hoje... menos. Na Rola internet menos. da molecada? O que rola hoje em dia? Que às vezes eu até evito. Tipo, tem jogo que eu gosto de jogar offline. Porque tem jogo que você vai entrar na live pra jogar aquele jogo e vai ficar a galerinha, tipo, os fiscal de gameplay e você vai ficar irritado, Caralho, entendeu? fiscal de gameplay irrita até a Nívia. Irrita todo mundo, porra. Exato. Então, assim, tipo, tem a galera assim, tipo, eu trabalho com um monte de jogo, eu jogo um monte de jogo, eu tô na live jogando cada dia um jogo diferente. Vai ter jogo que eu vou jogar bem, vai ter jogo que eu sou uma merda, entendeu? Só que a diferença que é o mais bizarro, que não dá pra dizer que não tem. Quando um cara chega e joga mal ali um jogo, as pessoas vão cobrar ele menos do que quando é uma mina, não importa. Não importa, isso é um fato, entendeu? E é por isso que eu falo que até hoje ainda tem um pouco, mas, sei lá, é normal. Eu acredito. Eu acredito, faz sentido também. Faz sentido, acho uma merda, mas eu acredito. Faz parte da evolução. Acho que o problema é que as mulheres, elas não povoam tanto o game. Sim. Se elas povoassem pelo menos 50% ou 40%, entendeu? Aí eu acho que ia equilibrar o cenário e ele ia amadurecer mais. Eu concordo 100% com você, mas por que não tem 50% das Aquilo mulheres? que você Será que elas falou, não se sua mãe não ia interessam? te O que dar você acha? o console, ia dar pro seu irmão, não ia dar pra você, tá ligado? Aí é que tá o ponto. Aí é que é isso. Não tem a ver Porque com o interesse delas, não então. tem a ver com interesse. Tem a ver com o fato de que quando eu era criança, era um produto feito para... meninos, desculpa, era um produto feito para meninos. Quando você pega o comercial, eu fiz esses dias até eu fiz uma palestra para Portugal recentemente falando exatamente sobre isso, e um dos meus questionamentos era isso: será que as mulheres não se interessam tanto? E aí eu falava justamente sobre isso, que assim, eu peguei um comercial de 91 do Super Nintendo, em que você tem ali, acho que 6 ou 7 garotos jogando Super Nintendo. Todos eles são meninos. Você tem meninos de todas as idades e todas as etnias. Ele é até bem inclusivo, o comercial. Mas não tem uma menina sequer, não tem uma inclusão de gênero. Então, quando você via todas as peças gráficas publicitárias do Atari, era um homem. Se tinha uma mulher, era porque tinha, tipo, aquelas pra família toda. Mas quando era focado em uma pessoa só, era sempre um garoto. Então, quando eu era criança, não era um produto feito para nós. Mas aí eu tenho uma provocação interessante que é para vocês, que é o seguinte. Adoro. Que é o seguinte, tipo, hoje você tem aquela pesquisa Games Brasil que já diz que a mulher, ela representa mais do que 50%, ela é, tipo, já maioria entre os gamers casuais do Brasil. Ela representa, acho que quase 60%, ou até 60%. E aí, óbvio, aí vem as pessoas e falam, mas entra qualquer jogo mobile, ou até Candy Crush. Beleza? Qual o problema? Não é jogo? Não, você tem toda a razão sobre o seu ponto. Mas aí é que eu falo da parada da democracia do jogo. Que assim, quando você tinha o jogo de console, ele era um produto feito para meninos e as meninas não jogavam. Padrão. Quando você tem um celular na mão, que não é feito para um gênero específico, você prova que as mulheres gostam tanto de jogar quanto homens. Verdade. Simples assim. Se a mulher, com o celular na mão dela, ela joga tanto quanto o homem, se a mulher tivesse o console na mão dela quando ela era criança, ela jogaria tanto quanto. Só que, o que acontece? Hoje, quando as mulheres pegam pra jogar, se pega uma amiga minha, por exemplo, que nunca jogou videogame na vida dela, e ela, tipo, tem a minha idade, ela tá pra trás, entendeu? Ela não vai ter Acaba não se interessando mesmo. Não acaba não se interessando, entendeu? Exatamente. Já é fora do universo dela. Já é fora. Então, a parada é aquela coisa enraizada. Por isso é que eu acho que as futuras gerações não vão ver mais essa diferença. Obrigado por ter assistido mais este corte. E agora eu vou ter que te dar aquela dica monárquica, que é o inglês. O inglês é fundamental, cara. Se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui. Isso é muito verdade. Se você acompanha o Flow, você sabe disso. Então, vai aprender inglês, que é muito importante, cara. Tem um curso muito fera da wiseuponline.com.br/flow, ok? Esse é o link para você acessar.
que, pô, tem mais de 300 horas de conteúdo ali, tem professores nativos falando sobre vocabulário, sobre gramática, tem também documentários sobre situações reais que você pode ver lá fora e muitas outras coisas. Vai lá conferir, vai aprender inglês, que é importante, wiseuponline.com.br/flow.